Fala galera, eu sou o Fábio Saoza, deficiente visual e palpiteiro, e este é o canal Jogo às Cegas. Vamos com fé, meus amigos, minhas amigas, que vai dar tudo certo. Galera, tivemos aí a segunda rodada do Campeonato Brasileiro e, como não poderia ser diferente, tivemos grandes jogos, grandes resultados, tivemos também algumas frustrações e coisas inusitadas que não estamos muito habituados a ver no âmbito do futebol, como por exemplo essa questão que envolve aí o treinador Cuca. Cuca que se manifestou publicamente no final de semana, deu as suas declarações, mas hoje houve algumas reviravoltas, segundo o jornalista aí de um programa de rádio. Logo logo vou falar o que aconteceu. E assim, o Fluminense no sábado também confirmou aquilo que a gente já sabia, meteu 2-0 no Atlético Paranaense, jogando muita bola. O Fluminense sim vem apresentando até o momento o melhor futebol do país. O Nino, zagueiro Nino, voltou a marcar. Eu coloquei aqui no meu canal um short falando sobre o Nino, que é o zagueiro artilheiro do Fluminense. O cara agora tem 4 gols. E assim, marcou 3 gols nos últimos 4 jogos. Ele tem 4 gols na temporada. Olha só, isso para zagueiro é muita coisa, muita coisa. E o John Arias também perto de completar seus 100 jogos com a camisa do Fluminense. Enfim, o Fluminense está com a máquina azeitada, como diz, e se continuarem assim com a bola lá em cima, é um franco favorito a levar o título deste ano. Mas claro que está tudo muito prematuro, o campeonato está começando agora. A gente cansou de ver clubes que nas primeiras rodadas despontam e à medida que o campeonato vai avançando, claro que eu não quero que isso aconteça com o Fluminense, mas à medida que o campeonato vai avançando, os times vão perdendo fôlego, e sempre alguém que vem ali meio que na quinta, sexta, sétima colocação, em geral dá uma arrancada final, um sprint final e acaba batendo lá em cima campeão. Então, vamos ver o que vai acontecer neste campeonato deste ano, mas fato é que o Fluminense tem apresentado um excelente futebol e todos estão encantados com tudo isso. Um outro jogo também que ficou ali meio borocochô aqui foi Santos e Atlético Mineiro. Eles ficaram em paz 0-0. Parece que o Santos completou 300 minutos sem marcar um gol. É muita coisa também, 300 minutos sem marcar um gol. Pô. E tá aí, o Atlético Mineiro também não começou o Brasileirão bem. Embora tenha lá seu alto investimento, tá derrapando, acho que o fôlego do Galo tá acabando, enfim. Mas agora aqui, ó, antes de falar sobre uma coisa que eu vi relacionada ao jogo do Vasco e Palmeiras, quero falar primeiro sobre esse. Eu queria pedir, galera, que vocês curtissem o vídeo, queria pedir também que vocês deixassem o seu comentário, seu compartilhamento, de modo que o material possa chegar a mais pessoas e que principalmente eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal Jogo às Cegas, porque, como todos sabem, eu estou naquela correria de atingir os meus 1000 inscritos tão logo possível, mas para que isso venha a acontecer é necessária a compreensão e engajamento de cada um de vocês, galera. Então, por favor, curtam, comentem, compartilhem, mas é fundamental a sua inscrição. Se inscrevam e também ative o sininho de modo que vocês não possam perder os novos conteúdos que até o presente momento tem saído diariamente sem furos, graças a Deus. Na verdade eu faço isso com alegria, então por isso que raros serão os furos aqui no canal Jogo às Cegas, beleza, meus amigos, minhas amigas? É o seguinte, ó, Vasco da Gama e Palmeiras, o jogo foi realizado no Maracanã, Maracanã lotado depois de uma batalha judicial, vamos colocar assim, né, entre aspas, já que o Flamengo e o Fluminense mantêm ali o direito de gerir o Maracanã, mas está aquela pendenga de uma renovação na concessão, e o Vasco está brigando para que o estádio volte para as mãos do governo, porque a alegação vascaína é que o Maracanã é um estádio público. Sim, de fato o Maracanã é um estádio público, não pertence ao Flamengo e nem ao Fluminense, mas até o presente momento a concessão é do Flamengo e Fluminense, e o Vasco mesmo assim conseguiu o direito de jogar lá, encheu a casa e fez um belíssimo jogo. E ainda bem que o Vasco pisou no Maracanã, porque um grande clube disputando um grande jogo merece sim um grande palco. E o Maracanã é de longe o maior palco do Brasil, segundo pesquisas, né? Bom, Vasco empatou de 2-2 com o Palmeiras, fez 2-0, Pedro Raul voltou a marcar. No primeiro tempo o Vasco jogou razoavelmente bem, mas logo o Palmeiras equilibrou suas forças e no segundo tempo acabou dominando nas ações, embora com um jogo feio, um jogo burocrático, um jogo meio que protocolar, cheio de chuveirinho, tanto cheio de chuveirinho que
acabou empatando a partida com 2 gols de cruzamento na área. E assim, ó, o que eu ia falar sobre esse jogo especial é o seguinte: eu vi no próprio domingo à noite um comentário do Benjamin Becker, né, ex-apresentador do Arena SBT, ele falando que é inadmissível o Palmeiras empatar com o Vasco da Gama. Porra, galera, eu achei isso de uma prepotência tão grande. A gente sabe que o Beija é corintiano, mas, porra, eu achei isso de uma prepotência tão grande. Por que o Palmeiras não pode empatar com o Vasco da Gama diante de um Maracanã lotado? Acho que o Palmeiras poderia até ter perdido o jogo se o Vasco tivesse controlado um pouco mais o ímpeto do Verdão e tivesse trocado mais ao invés de optar pela recuada depois que meteu o segundo gol. O Barbieri trouxe o Vasco da Gama para trás e isso foi um grande erro do Cruz Maltino. Acho que se o Vasco tivesse continuando trocando com eles, acho que teria feito até o terceiro gol no meu entendimento. Mas segundo o Beija, é um absurdo o Palmeiras ter empatado com o Vasco. Para mim isso é um absurdo ele ter falado isso. Assim, a gente sabe que o Palmeiras, em termos de investimento, bom, não precisa dizer nada, a Leila coloca lá os seus caminhões de dinheiro, né, dinheiro da Crefisa, para dizer a verdade, e o Palmeiras tem um excelente plantel, embora não tão bom como a gente possa imaginar. A gente sabe que o plantel do Palmeiras está abaixo do plantel do Flamengo e até mesmo abaixo do plantel do Atlético Mineiro, se a gente fizer ali um tete a tete, um quem é quem. Mas ainda assim é um grande investimento. Então sim, o Palmeiras seria o favorito contra o Vasco da Gama? Seria, mas é um jogo de grandes camisas, sabe? É um clássico do futebol brasileiro e o Maracanã estava muito cheio. E apesar de tudo, o Palmeiras não vem jogando bem na temporada. Por isso acho que a afirmação do Beija foi uma bobajada sem tamanho. O Palmeiras não vem jogando bem, ganhou o Campeonato Paulista perdendo o primeiro jogo para o fraquíssimo Água Santa. Tudo bem que no segundo jogo fez 4-0, mas perdeu o primeiro de 2-1. Então eu acho que o Paulistão não é parâmetro para nada. E além de tudo, o Palmeiras na Copa Libertadores vem apresentando um futebol fraquíssimo. Perdeu a primeira rodada e venceu na segunda rodada com muito sufoco. E para te falar a verdade, fazendo um gol meio que espírita ao final da partida contra o Cerro Porteño. Então assim, ó, o futebol do Palmeiras, a exemplo do futebol do Flamengo, não credencia para passar o carro em praticamente equipe nenhuma de primeira tabela do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, haja vista aí o seu investimento, suas contratações, é um clube de primeira página. Então, Beija, infelizmente você falou bobagem, você é um jornalista extremamente competente, experiente e tudo mais, famoso à beça, mas nesse ponto aí você falou bobagem feia. Bom, um outro jogo aqui que eu quero falar, obviamente, é o jogo do Flamengo contra o Internacional. Na verdade, o Internacional contra o Flamengo. O jogo foi no Beira-Rio. Eu não sei o que acontece, que entra ano e após ano, no início de Campeonato Brasileiro, o Flamengo sempre é o primeiro gigante a jogar domingo às 11 da manhã. Todo ano eu lembro que na segunda, terceira rodada, no máximo, o Flamengo é o primeiro gigante a jogar às 11 da manhã. Não sei porquê, cara. A gente sabe que às 11 horas da manhã o rendimento do atleta não é o mesmo. Embora ele faça a preparação, ele se condicione para isso, o esquema é completamente diferente. Na verdade, o jogador gosta mesmo de jogar à noite, sob céu noturno, que a gente sabe que ali é onde o físico dele pode render mais. E isso eu estou falando, não é porque é a minha afirmativa. Eu vi o Carlo Ancelotti dando uma entrevista falando sobre isso outro dia. Ele, assim, o Real Madrid deu uma derrapada ao longo do dia. Ele falou que o problema foi o sol, foi o calor. A gente preferia ter jogado à noite, porque a gente sabe que é à noite que o time está em plenitude. É a mesma coisa aqui no Brasil, o atleta é igual no mundo todo. Então essa coisa de jogar às 11 da manhã é uma baita de uma sacanagem. E entra ano e sai ano, o Flamengo sempre é o primeiro grande a jogar às 11 da manhã. O jogo no primeiro tempo foi modorrento, talvez por causa disso, embora a temperatura estivesse ali agradável, girando em torno de 24 graus, mas pô, é o que eu tô falando, não importa a temperatura, e sim a preparação física do atleta. Então, o jogo foi modorrento, não agradou ninguém, os goleiros não trabalharam. O Sampaoli até que trouxe a campo uma escalação razoavelmente bem, era o melhor que ele tinha à sua disposição, um ataque ali com Gabigol e o Pedro, que todos querem, todos ansiam sempre para que os dois joguem juntos, né? Meio campo tinha ali o Everton Ribeiro, tinha o Gerson, enfim, o Flamengo colocou a campo o que tinha de melhor, segundo aí o Sampaoli, e acho que também ele não poderia ter feito muito diferente do que ele fez. Ele deixou o Cebolinha no banco, ele deixou o Marinho no banco, então
fez o que todos esperavam. Ainda assim o Flamengo não rendeu o que a gente queria, mas no segundo tempo o time melhorou, voltou mais acertado. O Gerson confirmou aquilo que eu já imaginava com a chegada do São Paulo. O Gerson voltou a jogar muito, muito bem. O cara não estava jogando absolutamente nada. Bastou o São Paulo chegar que o futebol dele veio junto. O Gerson foi um dos melhores do Flamengo, na minha opinião. Fez um baita de um golaço que com certeza na lista dos mais bonitos assim, do campeonato ele estará lá nessa listinha. Se não tiver vai ser uma grande sacanagem também. Mas no final o Flamengo cedeu ali. Aconteceu uma coisa com o Flamengo que eu não vi há muito tempo. Aquele Flamengo que é o seguinte, o Flamengo faz um gol e logo em seguida toma um gol de empate. Há muito tempo que eu não vi o Flamengo fazer isso. Isso era meio que comum naquele Flamengo claudicante, aquele Flamengo dos anos 90, do início dos anos 2000, sabe? Aquele Flamengo que deixou chegar já era, sabe? Aquela coisa assim, ninguém segura mais o Mengão quando o Mengão chega. Então é isso aí. Fez o primeiro gol com o Gerson, golaço por sinal, tomou o empate logo em seguida. E ficou naquele rame, no finalzinho, uma pagelança do goleiro Santos com o Fabrício Bruno no entendimento. E ali tomou a virada no finalzinho, que foi um grande pecado, Acho que no ruim, o jogo deveria ter terminado empatado, seria bom para os dois lados, mas infelizmente não deu. E assim, volto a dizer, o goleiro Santos, para mim, não é um goleiro à altura das tradições do Flamengo. O Flamengo sempre contou com excelentes goleiros ao longo de sua história, mas o Santos, sim, no Atlético Paranaense era o paredão, mas a camisa do Atlético Paranaense, bom, a gente sabe do peso e da medida. O Santos veio para o Flamengo e, enfim, deixou a sua monstruosidade, o seu paredãonismo lá no Atlético Paranaense. Então, o Flamengo poderia olhar logo para o outro goleiro. Não sei como é que está a questão do Rossi. O Rossi está lá na Arábia, ninguém fala mais nada, o tempo está passando e o Flamengo está, enfim, rateando ali debaixo das traves. Tomamos o gol da virada, foi péssimo e tá aí. O Flamengo caiu, parece que 5 posições na tabela. Eu acho que saiu do G4, enfim. Quer dizer muita coisa? Não quer dizer nada, O campeonato está só começando, mas tá aí. Sampaoli, primeira vez na sua carreira aqui no Brasil, perdeu na estreia de Campeonato Brasileiro. Antes ele sempre havia ganho, então ele perdeu. Primeira vez que isso acontece. Mano Menezes ganhou, tripudiou, tirou ondas. Os colorados fizeram sua festinha e ponto final. Agora vamos partir para o jogo da Copa do Brasil contra o Maringá, que lá o bicho vai pegar. O Flamengo precisa meter 3-0 para sair do Maracanã classificado com tranquilidade. E é isso aí, vamos ver se o Mengão terá força e mentalidade para encarar este embate. Agora, para fechar o vídeo, só para falar um pouquinho da questão do Cuca que eu disse aqui no começo. Cuca está sob esse imbróglio aí, esse imbróglio pessoal, que ele jurou de pé junto, jurou até pela sua fé, que não fez nada com aquela menina de 13 anos lá na década de 80. Enfim, a questão aqui não é discutir se ele fez, se ele não fez, se ele tem que pagar ou não tem que pagar. O fato é que os fatos são o seguinte: parte dos corintianos não queriam sua contratação. Ele foi contratado por imposição do seu presidente lá, presidente corintiano. Houve um episódio muito chato que as meninas lá do Corinthians, o futebol feminino, fez um protesto muito ridículo. Os próprios corintianos ficaram meio que de nariz torto com as meninas. Influenciadores corintianos de grande porte criticaram muito as meninas, falando que até o site Meu Timão, um grande colunista do Meu Timão, criticou abertamente as meninas do clube, falou que elas usaram de oportunismo, porque enquanto o Corinthians estava ganhando de 1-0, elas ficaram caladinhas. Bastou o Corinthians tomar a virada, que elas começaram a gritar contra o Cuca, a fazer aquele escândalo todo. Então aquilo ali foi manobra política mesmo, porque a diretora responsável pelo futebol feminino do Corinthians tem suas pretensões de virar presidente do clube. Então, segundo o Meu Timão, aquilo ali foi uma grande manobra política. Então, não colou. E o que eu queria falar é o seguinte: hoje saiu aí uma notícia dada pelo Vampeta, que é a mistura do vampiro com capeta, né? Todo mundo sabe disso. Ele falou na Jovem Pan, naquele programa que eles têm lá na Jovem Pan, o qual eu não assisto, porque eu não gosto. Ele falou que assim que o Corinthians perdeu de 3-1 para o Goiás, o Cuca foi ao presidente do Corinthians e colocou seu cargo à disposição. Bom, isso aí foi o Vampeta que disse. E até agora não se confirmou. O Cuca se mantém como treinador do Timão, mas eu, Fábio Souza, acho que, dadas as pressões que o treinador vem sofrendo, eu acho que ele vai deixar o Corinthians, vai desaparecer do mapa do futebol, porque, bom,
é aquela onda, né? Aquela onda do mimimi de internet, aquele fuzilamento virtual, onde o Cuca colocar os seus pés, a partir de agora terá aquele grupo enfim, aquelas questões de minorias que irão chiar contra a sua contratação, e eu tenho certeza que ele não terá mais paz para treinar clube algum, pelo menos aqui no futebol brasileiro. Acho que a melhor saída pro Cuca é realmente ele deixar o timão, tirar um tempo com sua família e aí partir para a Arábia, partir lá para a Rússia, partir para o Vietnã, para o raio que o parta, porque aqui no Brasil o fuzilamento virtual não permitirá mais trabalhar, infelizmente, porque o Cuca é sim um excelente treinador. O Corinthians perdeu de 3-1, um resultado estranho, há de se dizer, né? Tomar uma virada assim. Então, se bem que no futebol como um todo tem acontecido muitos resultados estranhos, tipo aí no futebol inglês, houve uma partida onde um clube fez 5 gols em 20 minutos, pô. O Bayern de Munique perdeu ali de virada feio pra caramba também. Enfim, vários resultados inusitados. Isso aí é assunto para outro vídeo, essas casas de apostas, denúncias de manipulação de resultado, etc e tal, enfim. Segunda rodada do Brasileirão terminada, Fluminense é mais líder do que nunca, jogando muita bola, Flamengo rateando, Atlético Mineiro decepcionando, Palmeiras empatando ali, empurrando com a barriga, enfim, Curitiba fazendo vexame atrás de vexame, América Mineiro que se esperava um pouquinho mais também não está fazendo lá essas coisas, e é isso aí, vamos continuar acompanhando o campeonato e dando aqui os nossos humildes pitacos, beleza galera? Eu sou o Fábio Saoza, deficiente visual e palpiteiro, este é meu canal, o Jogo às Cegas. Novamente peço que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem e também se inscrevam e também ativem o sininho, beleza? Muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Valeu, boa noite, bom descanso a todos.